enfim, finalmente, fala galera. Eu ainda não tenho bordão, então vai ser fala galera mesmo. Eu tô aqui pra contar finalmente a história por trás de tudo que aconteceu na minha vida. Parar de bater aqui, tá? Em uma semana. Resumindo a história, pra quem não sabe, em uma semana eu mudei de igreja, mudei de cidade, mudei de emprego, mudou tudo, cara, mudou tudo. Mas o que foi essa mudança tão repentina? E já aqui respondendo as perguntas, né? Galera, eu não vim pro BBB 23 como vocês pensavam, vocês são uma graça. A Andressa perguntou também o que tanto mistério. Perguntou se você foi atrás do príncipe desencantado. Nem desencantado, nem encantado, não quero ninguém não. Eu vou tentar resumidamente, como é que Deus mexeu em tudo da minha vida. E como a minha vida mudou em uma semana. Porque eu vim pra cá às pressas, né? É uma longa história. Então, pra quem me conhece intimamente, sabe que eu sempre tive vontade de morar em outro país. Mas primeiramente, em outra cidade, quem sabe. Eu só queria sair da minha cidade, porque eu acho que não era mais um lugar que estava me fazendo crescer, me impulsionar, sabe? E eu sou uma pessoa muito aventureira, sou uma pessoa que eu gosto de conhecer coisas novas, pessoas novos ambientes, novos lugares. Então, eu tenho isso no meu coração. Tem gente que gosta da sua vida ali, né, e tá tudo certo também. Nada de errado com isso. Mas eu quero conhecer o mundo, sabe? Pra mim, o céu é o limite. Se eu pudesse conhecer outro planeta também, vocês já ouviram falar dos programas da NASA que tem lá nas empresas dos Estados Unidos que fazem visita à Lua? Não sei se é verdade, né? Então, digamos que era uma meta, um alvo meu, sair da minha cidade, Manaus. E eu sempre conversava com a minha amiga, né? Tem uma amiga que veio pra cá, acho que há uns 4 anos, 3, nem lembro. E ela sempre, a Gabi sempre quis me trazer pra cá. E ela, poxa, amiga, se tu viesse pra cá ia ser tão legal e tal. E eu falei, pois é, mas... E a Gabi eu sempre considerei, assim, minha melhor amiga. Foi a amiga que eu pedi a Deus quando eu não tinha amigas. E Deus me deu a amizade da Gabi. Lá em Manaus, ela é de Manaus também. Mas isso é outra história. E quando a Gabi veio pra São Paulo, eu fiquei assim meio desamparada, meio triste, né? Ai, tô sozinha agora. E eu me apeguei muito a Tiffany, minha outra amiga de Manaus. Mas em 2021, a Tiffany terminou a faculdade e recebeu proposta de emprego pra cá, em São Paulo. E também veio. Gente, o meu chão caiu. Não, eu tô sendo dramática. Mas eu fiquei assim muito triste mesmo. Porque, meu Deus, as minhas 2 melhores amigas foram embora e agora eu tô aqui sozinha. E eu lembro que quando a Gabi visitou lá, até peguei o livro aqui, Manaus, ano passado, 2022, janeiro, eu emprestei esse livro pra ela, A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lili. E aí eu escrevi atrás do livro o dia que eu emprestei pra ela, porque eu falei bem assim, 5 de janeiro de 2022, que eu falei pra ela, não dá pra ver? Amiga, eu vou te emprestar esse livro e eu vou buscar contigo lá em São Paulo. Eu não sei quando, mas eu vou lá. E estão começando a entender os mistérios. E eu fiz a mesma coisa com a Tiffany. Na verdade, eu dei o livro pra ela, um livrinho. Mas era tipo assim, não tinha perspectiva nenhuma de que viria pra cá. Mas eu já estava profetizando, já estava declarando reino espiritual, tudo que é ligado na terra, ligado no céu, né, gente? Aprendam esse princípio. Então, esse foi só um resumo para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. E aí eu continuei vivendo a minha vida, assim, as minhas 2 melhores amigas. E estava ali, principalmente, me doando integralmente no ministério, na liderança dos adolescentes. Gente, esses 4 anos de formada, as portas para mim nunca se abriram na minha área. E eu não entendia. E eu me frustrei, me desanimei. Eu queria até fazer outras faculdades, porque eu me desmotivei muito com a minha área. Porque eu não encontrava emprego na minha cidade, na minha área.
No final do ano passado, conversando com a Tiffany, ela falou que tinha muita vaga de emprego para nossa área, né? Ela é fono e eu psicóloga. E ela disse que tinha pra cá, nossa, tem muita vaga de emprego, vem muita gente do norte pra cá, porque no norte é mais complicado, não sei porquê, trabalho. E aqui é farto pra quem é qualificado, né? E conversando com ela me falou, né? Me manda teu currículo, né? Eu vou falar aqui com o pessoal, quem sabe, vou tentar falar, o pessoal da RH. E eu fui orar. Nesse período, Deus ele falou, gente, muito comigo sobre oração, sobre portas abertas. Sabe aquela passagem que Jesus conta do cara que fica importunando o seu amigo, pedindo pão? E ele dá, não por querer, né, tipo isso, mas porque o cara tá incomodado. Então ele falou assim, batam e a porta será aberta. E aí eu comecei a entender mais profundamente esse texto e o que era a oração. A oração basicamente é isso, ó, bater a porta. E a porta, ela não se abre enquanto a gente não bate. Então, gente, hoje eu tô aqui como resultado de tudo que eu aprendi. Eu fiz um propósito com Deus no mês de, eu acho que foi dezembro, que era a princípio de 30 dias, mas foi algo assim, Deus foi me direcionando para fazer tudo, esse propósito. Eu lembro que eu falei pra Deus que eu ia fazer um propósito de 30 dias, sem janta, sem comer nada à noite. E assim eu fiz. Depois, por um acaso, nossa, por cristocidência de Deus, eu entrei no YouTube, acompanho o ministério do profeta Vinícius Iracê e, por sim, coincidência muito louca, ele tinha acabado de iniciar um propósito do Salmo 91 para abrir portas abertas novamente. Ai, meu Deus! E na mesma levada que eu senti a necessidade de aprofundar o meu propósito, sabe? Tá, vou fazer um jejum, mas eu também tenho que tirar um momento, assim, especificamente para orar sobre isso. E o propósito, eu tinha que acordar às 5 da manhã, era os horários de oração, né? 5 da manhã e 5 da tarde. Gente, eu acordava 5 da manhã, era porque eu acostumada, né? Era assim, meu Deus, tinha um dia que eu tava, ô Senhor, e eu orando assim no meu espírito, e eu até pedia perdão de Deus, porque eu tava mais dormindo que orando. Mas eu orava, tá? Eu acordava, eu fazia aquele sacrifício, eu chorava, eu lembro que eu orava muito pra que Deus abrisse aquela porta. E o tempo foi passando e nada acontecia, mas eu aprendi, né? Ó, bater na porta, bater, continue batendo. Deus falando, Deus, eu tô aqui, ó. A porta tá fechada, tô sentindo algumas coisinhas assim, parece que vai abrir, mas ainda tá fechada, então eu tô aqui, ó. Deus, eu vou continuar aqui, perturbando até abrir. E de tanto eu bater, e eu lembro que eu tava preocupada também, muito preocupada com as contas já de janeiro, porque o que eu ganhava não ia ser suficiente. E eu ali batendo, e Deus abriu uma porta lá em Manaus. Eu consegui, né, um emprego, mas não era na minha área, era na área comercial, né, numa loja. E eu fui, não era algo complicado de se fazer, mas quando eu cheguei lá eu tinha que fazer outras coisas que eu não me identificava, que eu não gostava. E um dia eu conversando com as minhas colegas, e eu falando, né, porque eu sou muito sincera quando eu não gosto de alguma coisa. E tipo, mesmo elas sendo minhas colegas, tipo, uma delas era gerente. Eu sou doida, né? E elas me contando, tentando me incentivar, me falando como eu deveria ser. E eu disse, ai, mas não é minha área. Eu tava descontente, eu tava me sentindo muito cansada também, desgastante. Parece que aquele trabalho tava me sugando. E eu tinha certeza que aquilo não era pra mim. E quando eu entrei, eu perguntei pra Deus, eu não entendi. Eu tava orando por uma coisa e apareceu outra. O que é isso? E depois eu entendi que foi uma porta de provisão. Deus estava suprindo as minhas necessidades, né? Que eu estava preocupada, mas
quando eu entrei ali, eu senti que eu não ia ficar muito tempo. Tipo, quando eu pensava, mês de junho, julho, será que eu vou estar aqui? Eu sabia que eu não ia ficar ali. Agora me perguntem como, eu não sei. Na verdade, eu sei que eu acho que é discernimento de Deus, porque eu sempre pedi muito discernimento de Deus. Eu ia ficar na experiência de 15 dias e eu ia todos os dias, mas eu tava me cansando, porque aquilo não era definitivamente pra mim. Teve um dia, já tava inteirando os 15 dias, já estava no final de dezembro, eu continuava a orar sobre as portas abertas, porque eu não queria ficar ali. Mas não era um ambiente ruim, tá, gente? As pessoas eram muito bacanas, muito legais, mas não era pra mim. Eu tenho muito essa consciência do que é pra mim, do que não é, qual é o meu lugar, o que eu consigo fazer, como eu devo ser tratada. Teve um dia na sexta-feira, eu lembro, foi dia 30 de dezembro, eu cheguei e naquele dia tinha sido muito cansativo, tinha passado o dia em pé, na correria e tal. E eu muito cansada, porque tenho dores nos pés, sou meio velhinha, assim, dores nos pés, dor na perna. E eu tava muito cansada. E eu chorei naquela noite, chorei pra Deus e eu falei que eu não queria aquilo pra mim, que aquilo não era pra mim. E eu tava espantada, meu Deus, por que eu tava chorando tanto assim? E aí, Deus bradou no meu coração, sabe? Ele me fez enxergar que todas as portas que se fecharam, que eu quis, né? Que, assim, era uma coisa muito louca lá em Manaus. Tipo, tudo se fechava pra mim. Eu choro. Nada acontecia. E chegou uma fase da minha vida que eu queria morrer, porque parece assim que eu não era útil pra nada. Eu sentia uma cobrança da sociedade, né? Essa questão de emprego e tal. Mas, assim, eu louvo a Deus porque a minha família, meus pais, né? Nunca me pressionaram. Nunca, sempre me apoiaram. Sempre estiveram ali. E sempre confiantes de que na hora certa Deus ia abrir as portas, né? Deus ia suprir. Desculpa. Não aguentei. É porque eu lembrei que foi uma fase muito doída, muito dolorida. Eu tava assim no deserto total. E Deus, nesse período, me ensinou a depender dele. Sabe? E nunca me faltou nada. Pelo contrário, eu sempre ganhei e recebi do melhor. E sempre acontecia de eu ir nas lojas e eu chegava, tinha um item, um sapato, uma roupa do meu tamanho, do jeito que eu queria. Isso sempre acontecia comigo. E claramente era o cuidado de Deus, porque parece uma coisa assim, tão nada a ver, né? Mas Deus, ele é assim, ele é detalhista e ele nos conhece. E foi uma fase muito difícil, mas voltando pra dezembro. Eu questionei e eu lembrei de todas as portas que se fecharam e Deus me falou assim no meu ouvido: tá vendo? Eu tava te livrando. Eu não queria que você passasse por esse tipo de coisa. Mas mesmo as portas fechadas, eu nunca te deixei e eu sempre estive cuidando de você. Quando Deus falou isso no meu coração, eu desabei, eu chorei tanto. Eu comecei a escrever e eu chorava muito. Que quando eu acordei no dia seguinte, meus olhos estavam muito inchados. Eles já são um pouquinho inchados, né? Aí tava muito inchado. Eu não queria que ninguém me visse daquele jeito. E eu ainda tava assim, meio triste, mas assim, eu tava sentindo tudo que aconteceu naquela noite. Foi uma experiência que eu tive com Deus, né? Ele falou claramente ali comigo. E era 31 de dezembro, o dia ia ser muito corrido, muito punk lá na loja. Só que quando eu olhei pra mim daquele jeito, e eu tava tão cansada ainda, parece que eu não tinha descansado durante o sono, meus pés doendo, minha perna doendo, um cansaço, sabe? Que eu decidi, eu não vou hoje.
E eu não tô nem aí se me despedirem, se eles não fizerem isso, eu vou fazer, porque eu sei que aquele não é meu lugar e eu não aguento mais ficar ali, porque eu tenho consciência de que ali não é pra eu estar. E aí aconteceu. Segunda-feira eu fui trabalhar. E aí, pessoal, então, né, o vídeo ficou muito grande e não tem como postar ele desse tamanho. Então, vou fazer o seguinte, estratégia dos youtubers, né? Se esse vídeo tiver um alcance legal, algumas visualizações, compartilhem. Eu vou lançar aqui a continuação. Eu ia falar o episódio 2, nossa. A continuação, tá bom? Compartilhem muito.